Senhoras e senhores, estamos, hein? Estamos de volta. Pensou que a gente não ia ter nada depois do 5-0, mas tem sim. Tem prévia do que pode acontecer amanhã. Amanhã tem São Paulo e Atlético Paranaense. E a manchete é: vai mudar, hein? Vai ter que mudar o time. Depois do 5-0, não pegou bem o 5-0, nem pra torcida, como todo mundo deixou claro. E parece que internamente também o negócio não ficou muito legal, assim, porra, não pode perder de 5-0. Então teremos mudanças. O nosso perdigueiro Arnaldo Ribeiro ficou a manhã inteira, desde ontem, aliás, a semana inteira tá tentando apurar aqui e ali as coisas e vamos em frente. Bom, tem uma coisa óbvia que não precisa apurar para saber, vai mudar porque Arnaldo Ribeiro tem jogador que não vai poder jogar. E eu vou falar já sobre isso. Este vídeo que você está acompanhando, ele tem apoio da Helpcore. E depois do 5-0 e para o ano que vem, que tem Libertadores, tem muita coisa, tudo que o torcedor tricolor precisa é de um plano de saúde. E quem vai te dar o plano de saúde é a Helpcore. Esse cara é um craque dos planos de saúde. Esse QR Code que você está aí na sua tela é do WhatsApp dele. Esse WhatsApp que está aqui do lado. Você vai entrar em contato e falar, pô, vi vocês ali no vídeo do canal Arnaldo Tironi. Quero um plano de saúde para minha família, para mim, para meus pais, para minha empresa. O cara acha o melhor plano de saúde para você. É um farejador de planos de saúde bons. O cara vai pegar a melhor coisa que você pode imaginar. O cara é um craque nesse assunto. Então vai aí com esse QR Code ou no link que está aqui na descrição, vá lá na Helpcore e faça seu plano de saúde, que eu tenho certeza que todos nós vamos precisar nesse ano, nesse fim de ano e no ano que vem, que o São Paulo tem muitos compromissos. Mas vamos lá, Arnaldo. Vai mudar porque o Rafinha está suspenso, então não joga. Vai mudar porque o Pablo Maia volta. Então são duas mudanças que já vão acontecer de qualquer maneira no time, certo? Certo, e também a ausência do Lucas machucado, né? Ah, O sim, claro. Lucas vai ficar 3 a 4 semanas fora, com o adiamento da última rodada do Brasileiro, cresce a possibilidade de ele participar da reta final do campeonato, mas são duas ausências certas, então, Rafinha e Lucas, e uma volta certa a Pablo Maia. Mas o time deve ter mais modificações, e como você falou no início, não só na escalação, mas também em relação à postura e estratégia de jogo para enfrentar o Atlético Paranaense, que é um time que também joga no sintético, que também joga com 3 zagueiros, a exemplo do Palmeiras. Então, pois é, essa é uma boa questão, né? Sobre o time. O que aconteceu? E aí a gente abriu a live de quarta-feira, depois daquela tragédia, falando isso. Pô, não é possível que a gente que está aqui fazendo live sabia que o Palmeiras ia entrar como entrou, e o São Paulo não sabia, entrou meio lá e tomou de 5. Uhum. O jeitão do jogo de amanhã, desse domingo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, é meio parecido, por vários Uhum. aspectos. O Atlético Paranaense é um dos melhores times desse momento do campeonato. E Exato. tá aí enlouquecido por essa vaga na Libertadores. Tá ganhando, tá Uhum. jogando bem, faz 4 jogos que não perde, né? Tá Aham. numa corrida de recuperação aí. Joga com 3 zagueiros, tem um time forte, físico. Uhum. Joga no gramado sintético, É. joga na sua casa. Tem o São Uhum. Paulo como um puta de um rival dele. Uhum. Então, o São Paulo teve aí, o Dorival e todo mundo, Arnaldo, teve 2 sinais. O jogo contra o Goiás, que os caras encararam como uma final e o São Paulo não perdeu, e o jogo contra o Palmeiras, que todo mundo viu que foi. É hora de ter aprendido, não? Sim, eu acho que são duas experiências das derrotas, uma derrota e outra goleada, um vexame, que tem as suas semelhanças, mas também tem as suas características específicas. Eu acho que as semelhanças ficam em conta da desmobilização. As características específicas é que o São Paulo contra o Palmeiras foi muito mal preparado taticamente também. Foi um desastre a armação do jogo por parte da comissão técnica, a repetição da estrutura do jogo contra o Grêmio, sem o Pablo Maia, para enfrentar o Palmeiras. Então, para esse jogo contra o Atlético, são 2 os desafios, né? E, na verdade, eu coloco 3. A mudança de postura em relação a você estar minimamente focado no jogo depois do título da Copa do Brasil, a mudança de escalação e talvez a mudança tática, uma mudança que o Dorival reluta muito em fazer, né? Nas suas variações, ele troca bastante jogadores, mas não exatamente esquemas táticos, e talvez ele tenha que fazer alguma adaptação por conta do adversário. Só um adendo importante:
O Atlético Paranaense só não é igual ao Palmeiras, taticamente falando, por conta de uma situação específica e que pode implicar numa mudança ou não da parte do São Paulo. O Palmeiras jogou contra o São Paulo com 2 atacantes, Breno Lopes e Hendrick, né? 2 atacantes, 3-5-2, como se falava. O Atlético joga no 3-6-1. O Atlético só joga com um atacante, que é o Pablo. O Atlético não joga com dupla de atacante. O Atlético tem um bolo no meio. E nas alas tem 2 atacantes de alas. É diferente. O Pablo não joga com um companheiro que poderia fazer com que você atuasse com 3 zagueiros e um cara na espera. Né? Contra o Palmeiras, o São Paulo deveria ter jogado com 3 zagueiros e fez tudo errado. Contra o Atlético, não necessariamente, porque o Atlético joga com um cara enfiado, o Pablo. Então, se você coloca 3 zagueiros, você vai ficar com um zagueiro meio sambando. A questão contra o Atlético é meio campo. Que o Atlético tem, além dos 2 volantes, 2 meias criativos. O Zapelli, argentino, muito bom jogador, jovem, tem sido convocado para a seleção argentina, e o Vitor Bueno. Os 2 encostam no Pablo, mas eles não são atacantes. Então, isso pode implicar em alguma, digamos assim, na não adoção de novo da linha de 3 zagueiros, porque não é exatamente com 2 atacantes que o Atlético jogue. Embora o recurso da bola alta, assim como o Palmeiras tem, e o jogo pelos lados, isso é muito comum nas 2 equipes. O Atlético joga muito pelos lados e tem a bola aérea muito forte. Então vamos fazer o seguinte, ó. Você falou sobre 3 mudanças. Postura, escalação e tática. Certo. Qual você quer falar? Qual que a gente fala primeiro? A postura acho que pode ser a primeira, mas que é o mais óbvio e, entre aspas, o mais simples de... Simples, não digo, mas o mais evidente, né? Certo. Aquela coisa do... não acabou o ano, tem que fazer ponto ainda. As férias uma camisa que você está vestindo, que é de uma coisa importante, você não pode jogar fora, é um negócio desse. E acho nesse primeiro tópico, a mudança de postura... de fato, são poucas as vezes que o São Paulo do Dorival atua 2 partidas seguidas desfocado, né? Então, jogou contra o Goiás, foi mal, contra o Grêmio já teve uma resposta. E outras situações. Jogou desfocado contra o Curitiba, conseguiu ganhar mesmo assim, jogou contra o Corinthians. Então, acho que não tem grandes exemplos de desmobilização contínua. A grande questão nesse aspecto da motivação é que o jogo para reagir é de novo fora de casa. Esse é um dificultador, né? Porque o aspecto da mobilização e foco quando joga no Morumbi é quase automático. Mas, enfim, eu acho dos 3 o mais fácil de ser resolvido, o aspecto da mobilização. E a conversa? Teve conversa lá? Teve. Foi em cima disso, de postura, ou também das outras questões, escalação e tática? Aliás, fala um pouco dessa conversa aí. Sim, acho que a conversa teve que acontecer, né? Ninguém passa 5-0 para o rival achando que está tudo bem, embora todo mundo tenha... Se você reparar, o que mudou essa semana, todo mundo quieto, né, Tirone? Não, ninguém divulgou. Embora já tenha sido lançado o documentário em pré-estreia, todo mundo ficou quietinho lá do título da Copa do Brasil, ninguém fez postagem ali, ninguém fez não sei o quê, todo mundo quieto, ninguém deu entrevista, né? Sim, silêncio então, a lavagem de roupa suja aconteceu, e aí acho que ela tem... Claro, o aspecto do ano não acabou, né? Mas tem um aspecto também que atinge mais o terceiro do que o segundo elemento, mais a questão da mudança de estratégia para jogos fora de casa do que necessariamente intervenção na escalação, né? E acho que o que aconteceu, e a gente percebeu pela entrevista do Dorival, e foi assunto a semana inteira, foi o time fora de casa inexiste. E não deu certo, o que a gente fala sempre aqui. Sim. E a estratégia de jogar da mesma forma dentro de casa e fora de casa não funcionou. E aí, assim, né? O São Paulo tem hoje lá, a gente sempre fala, um interlocutor que trabalhou com futebol efetivamente, o Muricy, que, quando treinava o São Paulo, no Brasileirão de Pontos Corridos, que o São Paulo não tem conseguido fazer, curiosamente, bem com ele como supervisor, muitas vezes, sobretudo nos confrontos mais difíceis, o São Paulo ia para buscar um ponto fora e às vezes trazia 3. Isso. Essa coisa que também não é muito simples, mas é o mantra para o jogo com o Atlético. Buscar um ponto para
se a partida se apresentar, trazer 3. O São Paulo estava indo, em tese, buscar 3 e voltava com o saco vazio. Basicamente, isso estava acontecendo. Então, as preocupações defensivas, as questões com a bola parada, a questão do contra-ataque, tal, são coisas trabalhadas. E o Dorival, mesmo que ele tenha passado muito tempo sem reconhecer essa falha gritante no trabalho dele, ele foi obrigado a ouvir coisas sobre isso. Sim, e isso passa também por, será que eu preciso, que precisa, passa também, é uma pergunta, passa também por, preciso ter a bola, propor, e não sei o quê, porque o cenário de toda a derrota do São Paulo fora de casa foi mais ou menos essa, até do Palmeiras. Se tá com a bola, tá com a bola, tá com a bola, perde a bola, gol. Pois é. Essa é a discussão sobre essa estratégia. Não funcionou o ano inteiro fora de casa. Por mais que tenha um jogo ou outro da Copa do Brasil, foram hoje, evidentemente, as exceções, Palmeiras e Flamengo, com as suas circunstâncias, esporte, e não a regra, né? Então, e até porque o Atlético é um time curioso, que tem muito jogador no meio de campo, mas também não tem nenhum. O Atlético é um time que, aliás, que há muito tempo, com vários treinadores, ele sabe jogar das duas formas: com a bola e dando a bola para o adversário, jogando no erro. Ainda mais com os alas pontas, com o Coelho e o uruguaio, o cabeludo lá, que adoro ele, Canóbio. Que é o ala esquerdo, né? Que é atacante e está jogando de ala esquerdo. Ainda bem que o Rafinha não vai jogar, hein? Senão... Bom, então essa é a parte estratégia. Teve reunião, os caras falaram desse jeito, não vai ter jeito, vai ter que mudar a postura fora de casa, que é a estratégia de como, a tática, vamos dizer assim, de como encarar esse jogo. E por fim, vamos para a escalação. Já adiantamos aqui, todo mundo já sabe, o Rafinha não joga, deve jogar o Natan. O Pablo Maia não volta, portanto, o Gabriel Neves ou qualquer outra mudança que o Dorival tenha feito ao longo do jogo lá contra o Palmeiras. Não, então, não só joga o Gabriel Neves, enfim, joga o meio-campo daquele Pablo Maia, Alisson, e aí a gente vai discutir mais um. E aí, o substituto do Lucas é uma questão. Se vai ter ou não centroavante é uma questão. Rames é uma questão. Nestor ou Michel Araújo é outra questão. Wellington Rato é uma questão. Enfim, qual deve ser a escalação? Tem o Arboleda, né, que pode estar voltando. Não vai jogar ainda. Não vai, ainda nem, mais nem com a viajou. volta. Não, ainda mais com a questão do sintético. Sintético, é verdade, ainda bem. Quem tem alguma chance, tem treinado super bem, ainda não jogou, mas teria alguma chance com uma possível linha de 3 seria o Ferrares. Ferrares viajou de novo. Os zagueiros são o Diego Costa, o Beraldo, o Alan Franco e o Ferrares. Esses são os zagueiros na delegação, né? O que pode acontecer, além de o Natan no lugar do Rafinha, é a troca do outro lateral, sim, o Wellington no lugar do Caio Paulista. Por conta do ala direito. É possível, não é uma certeza, mas é possível. E aí, Tironi, do meio para frente, além do Pablo e do Alisson, poucas certezas. O Michel Araújo deve ganhar nova chance, porque foi um dos poucos que se salvou contra o Palmeiras. E quem tem também praticamente a vaga garantida é o Luciano, sem Caleri e sem Lucas, para o São Paulo ter algum jogador que defina. E como o substituto do Lucas normalmente é o Rato, que vive má fase, o São Paulo não deve jogar com ponta direita dessa vez. Nem Lucas, nem Rato. Aí a questão além de Pablo Maia, Alisson, Michel e Luciano, quais seriam os outros dois jogadores, né? Para compor. E quem tem alguma chance de começar, enfim, depois de muito tempo, é o Erisson fazendo dupla com o Luciano. É a possibilidade. Em vez do David, o Erisson. E em vez do Rato, talvez o Nestor. Poder fazer um quadrado no meio de campo com uma dupla de atacantes, Luciano e Erisson, fazendo esse tipo de... É quase um espelho para o Atlético sem ter o terceiro zagueiro. Você jogar com linha de 4 atrás, 4 no meio e 2 atacantes, Luciano e Erisson. É uma possibilidade. São Paulo seria bem diferente do que vem sendo. E aí o Rames ficaria no banco. Sim. O Rames ficaria no banco, muito possivelmente nessa partida. Qual é essa escalação que você faria? Eu vou falar a minha. Eu sempre jogaria com 3 zagueiros, São Paulo. Então, mas o Dorival não vai fazer isso. Mesmo eu jogaria amanhã? Mesmo amanhã. Eu jogaria contra qualquer time com 3 zagueiros. Então pelos zagueiros que o São Paulo tem. Mas não vai fazer, né? Eu jogaria sempre com 3 zagueiros. Acho que o São Paulo tem 5 bons zagueiros. Eu sempre jogaria com 3. Ainda mais sem o Rafinha. Eu jogaria com o Natan e o Wellington
espetados, batendo nos alas lá, enfim. Mas não vai jogar provavelmente com 3 zagueiros. Então qual você acha que deve ser o time? Eu acho que o time, estou supondo, simplesmente, o time deve ser Rafael, Natan, Diego, Beraldo e o Wellington, espero. Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo, Nestor, Luciano e Edson. Eu também acho que é isso. Eu faria isso, considerando que não vai jogar com 3 zagueiros. Muito bem. É isso? É isso. Lembrando que o jogo é às 4 da tarde, televisão aberta, transmitindo. E logo depois, live aqui no canal, às 18 horas, com tudo sobre Atlético Paranaense e São Paulo. Jogo pedreiríssimo. Ó. Cadê? Já esquece, não existe Ih, isso. não tá, nesse aqui não vai. Tá Então é vendo? isso. Amanhã, rapaziada, faça o seu plano de saúde com a HelpCore, hein? Usa o QR Code que tá aí na tela. Amanhã, então, depois do jogo, tem live. Valeu!